Eu quero louvar a Deus, eu quero agradecer a Deus pelos convites que aconteceram essa semana. Eu já vou ver minha princesa de volta agora quarta-feira, quinta-feira de manhã. Vou estar de volta com a minha princesa. Tem sido um tempo, eu vou estar ministrando um pouco sobre isso essa noite. É um tempo de mover. E pela primeira vez eu separei da Keren. Separamos por questões de... Não foi nada, foi a faculdade. A gente cria filhos, né? Daqui a pouco você experimenta isso, filho. É assim mesmo, não adianta olhar para trás, não. E os filhos vão embora, os filhos crescem. Quem quiser, né, Nildo, pudermos ficar com eles. Alguns ainda tentam. Alguns ainda lutam contra a lei óbvia das coisas, sabe? Hã? Eu não falei nomes, mas eu quero agradecer cada convite, cada almoço, cada presente de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vou estar com a Keren agora, quarta-feira, daqui 1 mês e 10 dias mais ou menos. No dia 15 nós vamos estar voltando a Moçambique. Eu quero começar agradecendo a vocês pelas ofertas, pelo tempo que vocês têm investido na minha vida lá naquele lugar. Deus tem feito grandes coisas, estruturando, e eu, assim, às vezes eu fico com Deus, eu quero experimentar coisas novas, mas Deus sempre te usa numa determinada área, e às vezes você acaba ficando, assim, querendo coisas novas, né? Mas a graça de Deus te basta, o teu poder sempre está aperfeiçoando em nós. Nós temos que estar sempre abertos, amém? Eu queria fazer uma oração que, para mim, o Espírito Santo me tocou muito forte no coração. Foi interessante que, quando a gente traça planos, quando eu comecei a traçar planos, eu passei algumas situações com relação aos estudos da Keren, e eu acabei tendo que gastar um dinheiro a mais com ela, com a vinda dela para cá. E como bons pais que todos nós somos e fomos criados, né, por um pai que é o exemplo, o pastor Celso, eu gastei tudo que eu tinha. E eu falei, cara, Brasil agora, só Deus sabe. No momento, e isso é uma bênção que eu quero compartilhar para vocês. No momento em que eu fechei a passagem da minha filha, na mesma semana, eu recebo uma ligação. Cara, você está onde? Eu estou em Moçambique, eu quero ir para o Brasil contigo. Eu falei, cara, pode ir. Pastor Cris, eu falei, pode ir, não tem problema, a Sara vai te receber lá, o Tiago está lá, e começamos a conversar. Eu falei, não, cara, mas Brasil sem você não é a mesma coisa, meu amigo. Eu falei, cara, eu falei, mas por que você não vai? Aí conversa vem, e eu aprendi uma coisa na vida, eu tenho uma regra de fé, eu não mostro os meus problemas para as pessoas, eu mostro o meu problema para Deus, porque Deus é que resolve, eu não vou ficar pedindo para as pessoas as coisas, Deus é que move tudo. E eu falei, cara, de verdade, velho, nós estamos com um padre aqui, nós somos amigos e, cara, está apertado para mim esses dias para mim ir, mas depois a gente, ou você pospõe, não, mas eu quero ir esse ano. E ele falou assim, não, então se for por causa disso que você está falando que deixa que esse problema eu resolvo para você. E ele pegou e me deu a passagem para estar aqui. E foi um tempo maravilhoso. E quando nós começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar com ele lá em Bebedouro, Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E quando ele veio para cá, confirmou justamente tudo o que tiveram. Aqueles que não vieram, lamento informar, vocês perderam. Porque o mover de Deus foi algo espetacular aqui no nosso meio. E eu preciso fazer uma oração antes de eu começar a ministrar nesta noite. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Muitos de vocês não vão entender a oração que eu estou fazendo, mas alguns vão. O importante é o que mais me importa. O Espírito Santo vai entender o que vai ser dito aqui. E eu creio que Deus vai abrir uma nova porta sobre essa igreja. Novas coisas estão vindo aí, novos projetos. E eu preciso fazer uma oração como filho de Deus. Pai, eu quero, neste lugar, neste altar que o Senhor me colocou um dia, abençoar a vida dessa igreja. Nos perdoe, Espírito Santo, por tudo o que foi feito e envergonhou o Teu nome neste altar. Me perdoe, Espírito Santo, porque à frente que eu estava naquele tempo, eu não pude lidar com várias situações e eu acabei ferindo muitas vezes o Teu povo e principalmente ferindo o Senhor.
E eu quero te louvar, Espírito Santo, porque o Senhor é o Deus da nova chance, da nova oportunidade. E eu preciso profetizar sobre a vida desta igreja um novo visitar do Senhor, uma nova manifestação do Senhor neste lugar, onde sinais se acontecerão, curas acontecerão e milagres acontecerão em teu nome. Eu oro e profetizo, e a igreja do Senhor diz amém e amém. Aleluia. Quero te dar um testemunho. Quando eu vim para o Brasil, eu lancei um propósito diante de Deus, um pedido. Eu tinha ganhado um iPad e fazia 5 anos que eu estava com esse tablet. Ele já estava quebrado em todas as laterais, tudo que podia ter de ruim ele tinha. Eu não sei como é que ele funcionava. Eu falei, Deus, eu quero um iPad novo. E quando o pastor Cris fez aquele desafio do domingo aqui, e eu louvo a Deus porque eu não sirvo a um Deus que fica parado, mas eu sirvo a um Deus que movimenta. E quando ele fez aquele desafio, eu semeei. Falei, Deus, eu estou semeando aqui um iPad. E na segunda-feira o iPad chegou para mim. Não deixe de semear com fé, porque você vai colher. E quando você colher, eu vou te dizer uma coisa, quando você colher, vem aqui nesse lugar e dê testemunho. Porque Deus vai dar para quem testemunha. Ele não vai dar para quem fica calado e esconde. Deus não dá as coisas para a sua glória. Ele dá para a glória dele. E que o nome dele seja glorificado. E eu estou te usando isso para como te incentivar. Ore, semeie, porque Deus vai dar para vocês. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 42. E aqueles que trago um grande abraço para vocês da igreja em Moçambique, chama SEM, Comunidade Evangélica das Nações. Deus está começando algo novo ali e vai continuar no nome de Jesus. Vamos trabalhar juntos. Diga comigo com toda a tua força, Deus é um Deus que movimenta. Ele não é um Deus parado. Ele não é um Deus que vai te dar uma bênção e vai te deixar parado com essa bênção. Quem atrasa o processo de Deus na tua vida não é Deus, é você. Por quê? Porque Deus vai te dar uma bênção, Ele vai derramar uma bênção, mas Ele não quer que você fique parado. Ele não quer, Jorge, que você peça um emprego. Deus, eu quero uma patente nova, eu quero crescer. E você chegar na sua casa, ficar sentado assistindo televisão, esperando que Deus faça as coisas. Se você não trabalhar, se você não correr atrás, aquilo não vai vir para a sua vida. E o problema é que muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus e ficamos parados, esperando que Deus nos dê. E quando Deus não dá, colocamos a culpa em quem? Mas a culpa é de Deus? E eu queria falar para você hoje, existem ruas e existem caminhos tenebrosos, existem caminhos que você tem que pular e viver na tua vida, e que Deus os coloca, não é diabo. Não adianta você querer colocar processos de Deus, a palavra correta é isso, processos de Deus vão vir sobre a tua vida, que você vai ter que passar por eles, e não adianta repreender diabo, repreender situações, porque é o processo de Deus para você. Escuta que tem, vou repetir, processos virão na sua vida, e não é para você tentar pular esses processos. Passe por eles, seja permanente. Completei a boa carreira, guardei a fé. E de repente Deus vem, e Ele vai gerar situações em você, que vão tendenciar, a palavra correta é essa, vão te tendenciar a ficar parado, esperando o agir de Deus. E deixa-me te falar uma coisa, Deus não vai agir. Fala para o teu vizinho, Deus não vai agir. Fala forte, Deus não vai agir. Fala, você tem que tomar uma ação.
Não adianta você ficar parado. Alguém leia para mim, uma pessoa forte e corajosa, por favor. De repente Deus vem e coloca uma fome em Canaã. Agora vamos lembrar um pouquinho comigo. Onde era Canaã? O que era Canaã? Alguém já falou aí o que era? A terra? Prometida a quem? Prometida a quem? E Deus vem e permite fome. Diga fome. Fome. Deus vem e permite a fome. E qual foi, capítulo 42, versículo 1. O que diz lá? Tem dois tipos de pessoas aqui, claras. Primeiro, Jacó. Segundo, os filhos dele. Qual era a posição dos filhos de Jacó? Como que eles estavam? Como estavam os filhos de Jacó? Diga comigo, parados. Esperando o quê? Cair do céu a comida. E quantos de nós, muitas vezes ficamos parados esperando Deus trazer as coisas para nós? Agora, aqui tem umas coisas que eu gosto na Bíblia, que está e não está escrito. Jacó diz que Jacó foi... O que Jacó aconteceu com Jacó? Aí no versículo 1 falou, Jacó o quê? Sabia. Ele sabia que tinha um lugar que tinha? Os filhos dele sabiam ou não? Com certeza. Se ele sabia, os filhos também sabiam. E o que os filhos ficaram fazendo? Esperando cair do céu. Enquanto Deus não derramar aqui, eu não vou sair. E muita gente está na igreja vivendo assim hoje. Enquanto Deus não me abençoar, eu não vou sair. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Tem que haver uma ação. Se não houver uma ação, o mover de Deus, o derramar das bênçãos de Deus, eles não vão acontecer na tua vida. Não adianta. Pode esperar sentado. E esse homem, deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção no que eu vou te falar agora. A fome, para que ela veio? Qual foi o objetivo da fome? Porque você precisa entender aonde Deus quer te levar. Qual foi o principal objetivo? E eu perguntei para Deus, qual foi o objetivo dessa fome? Por que Deus permitiu essa fome? Por que essa fome teve que vir até sobre o pessoal de Canaã? Não precisou ficar lá no Egito. Ela veio sobre toda a terra. A fome, preste atenção, ela vem para ela te mover e tirar você do lugar que você está. Não fique sentado esperando que um prato de comida vai chegar. Vai correr, trabalha, porque quando você trabalhar, Deus vai te dar. A fome, ela não vem como objeto de destruição, ela vem como objeto de crescimento. O problema que você está passando hoje, as dificuldades da tua vida, elas não vêm para te destruir, elas vêm para te fazer crescer, e crescer, e crescer, e crescer em Deus.
Você não foi criado para ficar sentado num banco. Você não foi criado para ficar parado. Quem fica parado morre. Fala para o teu vizinho, quem fica parado morre. Tu já viu algum cara que está parado todo o tempo, mais de 10 anos, ficar vivo? Atrofia, cara. Daqui a pouco não consegue andar mais. Eu dou muita risada, André. Tu já viu aquela entrevista, rapaz, num programa aí do falecido Jô lá, daquele gaguinho? Que ele foi num psicólogo. Aí o psicólogo falou para ele assim, você tem que parar de falar para valorizar a tua fala. E ele disse que ficou 10 dias, Jorge, sem falar. Só comunicava por sinais. E aí ele chegou lá de volta no psicólogo e adivinha? Psicólogo, qual é o seu nome? Ele, qual é o seu nome? Ele tinha parado de aprender a falar. Já não sabia falar mais. Fica sem falar para você ver. Fica uma semana sem andar. Você vai ver se você consegue andar depois. Você vai andar igual velho assim, ó. Você quer ver um exemplo prático disso? Fica assim na academia. Quando você vai para a academia depois, como é que fica? Assim, né? Ai. Mas depois que você continua fazendo academia, como é que você fica? Começa. Fica sem pedalar. Esses que gostam de pedal aqui. Você está pedalando 150 quilômetros, fica sem pedalar um mês. Você não consegue 10. A fome, querido, a situação que você está vivendo, não está na tua vida para você ser destruído. Está na tua vida para te gerar um crescimento em nome de Jesus. Deus não te fez ficar... Queridos, preste atenção no que eu estou falando. Deus não te fez para ficar sentado, parado, esperando alguém fazer alguma coisa por você. Porque se eu for fazer para você, quem vai ser abençoado? Se a bênção está para vir para você, você não faz nada e eu faço para você, quem vai ser o abençoado? Você vai pegar o quê? A sobra. E eu profetizo que essa igreja não será uma igreja de sobras, mas será uma igreja com a presença forte do Espírito Santo. Meu irmão, nós somos criados para movimentar. É tudo, cara, quantas coisas tem nessa igreja para se fazer. É uma igreja que não fica parada. Eu quero profetizar que nunca vai ficar parada, mas vai ser uma igreja em constante movimento, em nome de Jesus. Exercitar, como o pastor Cris falou, vamos exercitar a nossa fé. Deus te fez mais do que vencedor, querido. O que está acontecendo com você, diga, o que está acontecendo comigo. Fala forte, o que está acontecendo comigo é o laboratório de Deus para a minha vida. A minha vida começou a mudar faz uns 3, 4 anos. Me arrependo de não ter ligado essa chave na minha vida antes. Me arrependo. Como eu me arrependo? Porque a minha tendência era a tendência de ser o vitimizado de todas as situações que aconteciam. Mas quando eu comecei a entender que Deus não me fez vítima, mas me fez mais do que vencedor, a coisa muda. Porque os problemas continuaram e aumentaram. Mas eu vejo os problemas numa perspectiva diferente. Eu não vejo os problemas como algo para me derrubar, mas eu vejo os problemas como algo para me ajudar no futuro. E como é que é esse futuro? Eu não sei, o futuro pertence a Deus, mas eu sei que Ele vai me usar. Só essa a diferença. Ah, eu cometi um pecado. Cometiu? Parabéns. Porque você vai aprender a viver sem esse pecado. E Deus vai te libertar, porque Deus já te perdoou. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Deus já te perdoou. Então agora eu preciso não pecar mais. Não é ficar, ai, de novo. Pequei. Ai, de novo. Pequei. Preste atenção. Os problemas na tua vida estão aí para gerar uma ação. Enquanto essa ação não começar a acontecer. E eu teve uma coisa que eu achei muito interessante nesse texto. Qual foi a ordem, versículo 2, que José deu aos filhos dele? Para fazer o quê? Fazer o quê? Mas ele não falou para pedir, não? Ele não falou para os filhos dele pedir mantimento, não? Na minha Bíblia está pedir. Na Bíblia de muita gente está pedir.
E ele mandou os filhos para pedirem comida ao Egito. E é isso que eu comentava com vocês agora há pouco. Eu preciso mostrar os meus problemas para Deus, não Deus para os meus problemas. E ele chega e Jacó fala assim: ei, vai lá negociar. Está tendo fome? Tá, mas eu tenho solução para a fome, eu tenho dinheiro. Eu não vou ficar parado com dinheiro aqui. Se Deus me deu, é para me sustentar. Então vai lá e faz negócio. Jacó era bom de negocinho, né? Hã? Deus não te criou, queridos, para você ficar pedindo as coisas. Deus te criou para você negociar. Ele nos colocou nesse mundo para sermos a semente desse mundo. E tudo isso que eu queria falar é simplesmente a introdução daquilo que o Espírito mais me tocou. O que aconteceu? Esse homem, que nós vimos dois tipos de pessoas. Primeiro, um homem que viu a dificuldade e agiu. Depois, 11 homens que viram a dificuldade e ficaram sentados. Mas esse homem que viu a dificuldade, e quando o Espírito ministrava sobre a minha vida, ele falou assim: eu quero que você ministre essa palavra em Belém. Porque eu ouvi esses dias uma frase que me doeu, aqui nesse lugar, de uma pessoa daqui. Alguém, não lembro, acho que eu lembro quem que é, mas alguém falou assim para mim: chamei uma pessoa para fazer um serviço na Vinho Novo. E a pessoa chegou e disse: Vinho Novo, vocês eram, quando ela falou assim, vocês eram, isso doeu no meu coração. Vocês eram referência. Vocês foram referência. E hoje eu estou aqui para profetizar. Eu não fui referência, eu sou uma referência. Eu sou uma referência. Mas existe algo que aconteceu aqui, André, que foi determinante. Leia o versículo 3. Versículo 4. Mas Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com seus irmãos, por disse, para que não lhe suceda algum desastre. Aonde está o erro? Por que ele não deixou Jacó, não deixou Benjamim ir? Hã? Que passado? Mas por quê? Posso falar o que eu quero falar? Posso, mano? Mano, posso falar o que eu quero falar? Quem era Benjamim? Vamos olhar agora, esquece a Bíblia um pouquinho. Quem era Benjamim? Se você tem um filho, quem é o filho mais apegado? Não é o caçula? A rapa do tacho? O que mais que pode falar aí? Caleb, quem que é o mais querido em casa? Quem que é, Mima? O bebezinho da mamãe. Maior que tu, mas é o bebezinho da mamãe. Por que Jacó tinha dificuldade com Benjamim, mas amava mais a José? Porque se você voltar um pouco para trás, Jefferson, você vai lembrar que quando Raquel teve Benjamim, o que aconteceu com ela? Ela? Então toda vez que ele olhava para o Benjamim, ele lembrava? E quem era Raquel? Aquela que ele mais amava, que trabalhou 14 anos por ela.
E de repente ele olha para aquela criança. E aquela criança levou o amor da vida dele. Mas ele tinha uma esperança, ele tinha o mais velho. E ele amava esse mais velho com toda a sua alma. Porque ele, diga comigo, José, fala, José era o cheiro de Raquel. José era aquilo que prendia e dava segurança para Jacó. Esse é filho daquela que eu amei. E dava para ele melhores presentes, melhores carros, melhores túnicas. E de repente ele recebe uma notícia que o filho morreu. E ele vira os olhos para quem? E tudo aquilo que ele tinha com Jacó, ele concentra agora em Benjamim. E quando ele manda os filhos negociar, o que ele diz? Aí eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Jacó confiava nos filhos dele? Agora eu vou falar o que eu quero falar. Será que Deus tem confiado coisas a esta igreja? Porque você tem segurado com coisas do passado e não tem soltado aquilo que você tem que soltar? Você tem ficado preso a situações, a segurança, com medo de que algo possa acontecer? Quando Deus me tocou, eu falei assim, meu Deus. E se eu vou te contar uma experiência para vocês. Quando Deus começou a ministrar, foi interessante, porque todo o processo, desde o nascimento, e aqui eu estou abrindo meu coração com vocês, da minha filha, toda vez que eu tinha um encontro com Deus, o maior medo que eu tinha em toda a minha vida, era que Deus um dia me levasse a Keren. Eu tinha tanto medo. Eu nesta igreja, queridos, aqui poucas pessoas vão ser desse tempo, eu acho que o Nildo é desse tempo, Jefferson, não sei se estava aqui, se não estava, o Gilmar eu sei que estava. Mas quando eu cheguei, e Deus me deu minha filha, Deus falou para mim assim nesse altar aqui, você entrega a tua filha para o teu pai. Eu falei, oh meu Deus, ela não. Ela não, Jesus. E Deus falou, entrega. E eu entreguei, mas eu fiquei no medo. Umas 3 vezes meu pai brincou comigo, você me deu ela, agora ela é minha. E todo o processo que vocês conhecem que eu passei aqui, o maior medo que eu tinha na minha vida, André, era que Deus me levasse a minha filha. Cara, como eu tinha medo. Porque aquela criatura era a minha confiança de que Deus tinha me abençoado um dia. Aquele ser era a segurança que eu fui um dia abençoado por Deus. E eu não queria deixar ela embora. E de repente coisas começaram a acontecer na minha vida. E nada para ela dava certo. E eu entrei no quarto, sabe, Jorge, eu comecei a chorar. Falei, Deus, por quê? Ela não está fazendo nada de errado, ela está pagando um preço. Ela se dispôs, Deus. Ela está aqui na África hoje. Ela saiu do Brasil, ela dispôs. E ela tinha que entrar na universidade, tudo pronto para janeiro, ela entrar. Puf, a coisa barrou, André. Falei, por que, Deus? Ela tinha bolsa, ela tinha tudo. Não deu certo. Faltou um documento, queridos. E eu perguntei para Deus, por quê? E eu sempre digo para vocês, quando você pergunta, Deus? Quando você pergunta, Deus? Quando você pergunta, Deus? Eu vou assim, sabe qual foi a pergunta que Deus fez para mim, Salim? Você quer que ela vá embora? Aí vem aquela resposta, a santa, né? A edificante, a poderosa. Eu quero que a minha filha cresça.
Aí Deus fez outra pergunta, assim, você está pronto para ela nunca mais voltar? Eu falei, não, Deus, para que isso? Também não é para tanto, não, né? Faz isso comigo não, Jesus. E Deus falou assim, não são os documentos que estão prendendo a sua filha, é você que está prendendo a sua filha. Cara, eu chorei como uma criança. E quantas vezes nós seguramos em coisas e pedimos que a bênção de Deus venha para as nossas vidas. Impedimos de ser abençoado. E mais importante, Salim, você quer saber o mais importante? Você afeta a tua família com a tua decisão. E você afetando a família, você afeta a igreja e você afeta todas as coisas com uma simples decisão: me apegar e segurar Benjamim. Benjamim. E como eu me identifiquei com Jacó nesse dia? Porque Benjamim era o cheiro de uma bênção que Deus tinha dado a Jacó. Ele podia olhar para Benjamim e podia dizer, um dia eu amei uma mulher e eu consigo me lembrar dessa mulher. E a revelação, Jorge, dessa mensagem não veio para mim nesse momento. Porque Deus não vai te dar uma revelação até que você comece a obedecer. E eu tive que fazer uma oração, Flávio. Dizer, Deus, tá bom, eu estou prendendo a Keren. Está aí. Pode levar. Leva ela. Não deixa ela sofrer por um erro meu. Não deixa todos os que estão ao meu redor sofrer por um egoísmo meu. Não deixa todos que estão aqui sofrerem, porque eu estou querendo guardar algo no meu coração. Se o Senhor quiser fazer, faça a tua vontade. Agora, tem outra frase que eu gosto muito de dizer para Deus. Não está fácil. Me ajuda, porque eu não sei se eu vou aguentar essa. E quando a minha filha me despediu no aeroporto, ela me abraçou e falou, pai, me perdoa por qualquer coisa que eu fiz com o Senhor. Eu falei, cara, o que ela fez? Companheira, amiga? E eu falei, cara, o sentimento de pai foi, essa não volta mais. E as pessoas perguntam para mim às vezes ainda, não é que eu não tenho, eu vou ter mais, não, pelo contrário, a gente se liga, a gente se fala 2, 3 vezes por dia, mas sabe aquela ligação foi rompida. Mas rompeu no meu coração, Flávio. Porque eu sei que um dia Deus vai ter um marido, um esposo para dar para ela. E Deus vai ter bênçãos sobrenaturais para derramar sobre a vida da minha filha. Eu tenho certeza disso. E eu quero que ela seja abençoada. Mas eu tive que rasgar. E aí Deus veio, Jorge, com a revelação mais sobrenatural de todas. Jacó mandou, não mandou? Benjamim. Quando os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, chegaram lá, quem os reconheceu? E aqui eu quero abrir um parênteses. Sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados? Porque nós não estamos preparados para abençoar. Isso é só um parênteses. Muitas vezes Deus não te abençoa porque você não está preparado para abençoar. Porque você está dizendo, o dia que aquela pessoa precisar de mim, ela vai comer o pão que o diabo... Não posso nem falar essas coisas aqui, não está amarrado. Mas ela vai comer aquele ele amassou. E Deus não vai te derramar bênçãos na tua vida, enquanto você não aprender a perdoar. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Mas espera aí, ele não fala perdoar os nossos pecados assim como perdoamos aqueles que têm pecado? Interessante a oração de Jesus, né? Ele fala, perdoai os nossos pecados, assim como temos perdoado
Então, se alguém te ofende e você não perdoa, Deus está perdoando o seu pecado? Fecha parênteses. José foi a pessoa certa, porque ele nunca se vingou de ninguém. Eu costumo dizer uma coisa, vamos lá, essas coisas que não está escrita na Bíblia. André, você que gosta. Vou pegar o André lá de cima. Qual foi o crime que levou Jacó para a cadeia? José. Qual foi o crime que levou José para a cadeia? Hã? Acusado? Quem era o patrão? Quem que era Potifar? Chefe do exército. Aí ele chegou e falou assim, esse caboclo, porque todo mundo pinta aquela coisa, né? Esse caboclo aqui, mexeu com a minha mulher. Põe ele numa cela com ar-condicionado, televisão e banheiro. Dê a ele a melhor comida aqui nessa cela. E não quero que ninguém toque nele. Foi isso que aconteceu? A pergunta que eu quero fazer, Jorge, quantos dias José acordou com os olhos inchados? Quantas tapas ele levou na cadeia? Quantas surras ele levou na cadeia? Não estou dizendo que ele cometeu, que ele deixou de cometer. Eu estou querendo trabalhar com a realidade, que a gente não gosta muitas vezes de trabalhar. Porque a gente quer ser José, ser colocado como governador do Egito, mas ninguém pode falar algo mal da gente. Ninguém pode lançar uma acusação que nem foi verdade. Ele foi parar na cadeia por algo que ele não cometeu. Levou porrada na cadeia por algo que ele não cometeu. Sabe Deus o que passou na cadeia na vida desse homem? E de repente Deus coloca ele nos lugares mais altos. E Deus quer te colocar nos lugares mais altos, mas aprenda a viver nos momentos de dificuldade. E não desista do projeto de Deus para a sua vida. Mas aí Jacó vem, José vem, reconhece os irmãos, faz uma trama, manda os irmãos voltarem. Quando os irmãos voltam, ele faz outra trama e prende um dos irmãos, para que trouxessem quem? Não. Ele queria que trouxesse Benjamim, que era o irmão dele. E quando ele prende Benjamim, os irmãos gelam, tremem, porque, mas, se ele não confiava na gente desde o início, agora eu chego lá sem Benjamim, meu pai vai morrer. E de repente Jacó se revela aos irmãos dele, acontece aquela cena bonita, e ele manda buscar o pai. E a revelação maior que Deus me deu, sabe o que foi? Por que Jacó, e eu volto a dizer, ele não me deu essa revelação no momento que eu precisei liberar a Keren no meu coração? E eu disse para vocês, por que ele não liberou o Benjamim? Porque ele tinha medo. Diga comigo, medo. O que você está com medo de entregar para Deus hoje? Mas ele não sabia que quando ele entregasse Benjamim, quem que ele ia ver de volta? Quem que ele ia ver de volta? E essa foi a maior das revelações que Deus me deu. Quando você entrega aquilo que é mais doído para você, aquilo que mais te prende, mais te traz segurança, Deus vai te entregar tudo em dobro. Porque quantos filhos ele tinha no momento? Quantos filhos ele tinha de Lia? Na cabeça dele? Só um. Mas Deus falou assim, eu tenho os 2 filhos para te entregar. Entrega para mim, que eu vou fazer um milagre, e eu vou te trazer o teu filho de volta. Não precisa ter medo, porque Deus não precisa do que você tem. Ele só quer o seu coração. Só. O que Deus precisa, queridos, é o teu coração. Um coração disposto nas mãos dele.
Um coração submisso. Um coração sem medo do que possa acontecer no futuro. A música que eu mais canto na minha vida hoje, sabe qual que é? Eu tenho um Deus, não vai deixar. Cara, as lutas vêm para te matar. As lutas vêm para te destruir, para te colocar lá embaixo. Sabe, são lutas, Jorge, internas. São lutas que Cara, eu não preciso de ninguém me dizer, queridos, que eu não posso. Eu tenho certeza que eu não posso. E às vezes, deixa eu te falar uma coisa, reviver situações são coisas doloridas. Mas existe um Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, e foi isso que eu falei com o pastor Celso ontem. Falei: pai, eu vim para cá e eu pensei que uma solução ia se resolver na minha vida, mas deixa eu te contar, está resolvendo não, pai? Falei para ele. Eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel hoje para a minha vida, em algumas coisas que eu tenho procurado. Mas eu disse a ele: Ele foi o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Ele fez, e eu disse para o meu pai, Ele fez algo na minha vida. Ele está fazendo algo na minha vida hoje, e Ele fará algo na minha vida no futuro. Eu simplesmente não vou parar. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Creia. Lembra do que o pastor Cris disse? Creia. Coloque a tua fé em ação. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ainda e não haja ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Deixa eu te perguntar um negócio. Como é que está a tua oliveira hoje? Como é que está a tua videira? Está florescendo? Seja honesto comigo, está florescendo? Está ou não está? Quantos estão com a oliveira seca aqui? Eu levanto a minha mão. A minha está seca hoje. A minha está pior que o deserto do Saara. Estou vendo nada. Mas eu não dependo das situações que estão ao meu redor para me guiar. Eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, abençoar a Tua igreja. Que a videira deles floresça. Que os frutos dos momentos difíceis floresçam sobre a vida dos Teus filhos.
Que esses momentos difíceis não nos façam desistir. Que as dores não nos façam desistir. Mas que possamos crer num Deus que todas as coisas pode. E que tem um futuro cheio de esperança e glória para cada um de nós.